certo? Vamos mergulhar de cabeça nisso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise explicativa. Hoje o nosso foco é um tema que, vamos ser honestos, tem gerado muita expectativa e até um pouquinho de ansiedade no universo da segurança e saúde no trabalho. Estamos falando das mudanças na NR1 e do gerenciamento dos fatores de risco psicossociais. O prazo oficial no calendário é maio de 2026, mas a gente sabe que a preparação precisa começar agora mesmo. Nosso objetivo aqui é desmistificar essas novas diretrizes de um jeito bem estruturado e direto ao ponto. A ideia é que não reste absolutamente nenhuma dúvida sobre o que realmente precisa ser feito. Fechado? Para estruturar bem a nossa conversa e aliviar qualquer tensão sobre a conformidade, dividimos o roteiro em 5 blocos principais. A nova realidade da NR1, muito além dos questionários, quem pode avaliar os riscos, modelos de trabalho terceiros e, por fim, o papel da fiscalização. Tudo bem passo a passo. E antes da gente avançar de fato, é super importante estabelecer a origem das nossas informações. Tudo que vamos ver aqui foi tirado diretamente do documento oficial de perguntas e respostas sobre o capítulo 1.5 da NR1, publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive debatido na Campat 2026. Ou seja, zero achismos. Estamos apenas traduzindo a interpretação oficial do próprio órgão regulador para deixar a parte técnica bem mais palatável e fácil de aplicar. Bom, vamos começar com a seção 1, a nova realidade da NR1 e a integração dos riscos psicossociais. A grande quebra de paradigma aqui é que os fatores de risco psicossociais ligados ao trabalho agora precisam ser integrados formalmente à avaliação ergonômica preliminar, a nossa conhecida EP, e, por consequência, ao gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO. Acabou aquela história de ser algo opcional ou deixado de lado. É parte central da saúde do trabalhador. Isso levanta aquela pergunta que, com certeza, todo gestor e empresário está se fazendo agora mesmo. Quem é obrigado a aplicar isso tudo e quais documentos o governo realmente vai aceitar como prova? É o tipo de dúvida que gera bastante tensão, porque o medo de levar uma multa por falta de documentação é muito real. Mas vamos lá, para resolver logo essa tensão, a resposta é que todas as empresas estão obrigadas a realizar essas ações. Os documentos obrigatórios da NR1 para comprovar isso são o inventário de riscos, o plano de ação e o documento com os critérios do GRO. E aqui tem um detalhe de ouro da norma. Para as micro e pequenas empresas com graus de risco 1 e 2, que normalmente são dispensadas do PGR, a própria NE se torna o documento obrigatório. O mais importante é colocar na cabeça que o gerenciamento de riscos é um processo vivo, contínuo, e não só um pedaço de papel preenchido para guardar na gaveta. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática na seção 2, muito além dos questionários. Como funciona a mecânica da avaliação? Existe um mito gigantesco circulando por aí de que basta disparar uma pesquisa de clima ou um formulário padrão para a equipe e pronto, o problema está resolvido. Isso nos leva à dúvida campeã. É obrigatório usar questionários para avaliar esses riscos? Tem muita gente acreditando piamente que enviar um formulário online já garante total conformidade legal. Acontece que o documento oficial é cristalino. Não, usar questionários não é obrigatório. E, na verdade, aplicar um questionário de forma isolada, nunca, jamais, será suficiente para comprovar gestão dos riscos. O processo real exige que, se a empresa optar por usar uma ferramenta de pesquisa, os resultados têm que passar por uma análise técnica e devem, obrigatoriamente, ser incorporados à EP e ao inventário de riscos como um subsídio. Resumindo, o formulário é só um meio, uma ferramenta e definitivamente não o fim do processo. E olha que curiosa essa orientação do Ministério do Trabalho. Para grupos muito pequenos, tipo 1 ou 2 trabalhadores, as metodologias superformais, como questionários longos ou grupos focais, não são as mais indicadas. Nesses casos, a recomendação é priorizar a observação direta das condições de trabalho, a análise da atividade em si e o diálogo aberto com quem está ali na linha de frente. Às vezes, a abordagem mais técnica que existe é simplesmente bater um papo honesto e observar a rotina com atenção. Entrando agora na seção 3, quem pode avaliar os riscos? A hora de escolher o profissional certo. Isso toca em um ponto que é talvez a maior fonte de ansiedade nessa atualização toda da NR1. É aquela pergunta que ecoa nos corredores das empresas. A lei exige estritamente que um psicólogo, um médico do trabalho ou um profissional de RH especializado assine essa avaliação? E isso ilustra brilhantemente uma confusão muito comum.
Precisamos separar as coisas de uma vez por todas. De um lado, temos a avaliação clínica individual, que é aquele rastreio de saúde mental feito sob sigilo médico. Do outro lado, bem diferente, temos a análise preventiva das condições de trabalho, que é exatamente o que o GROW pede. A NR1 não quer diagnosticar os trabalhadores um por um, mas sim analisar se a forma como o trabalho está organizado atua como um fator de risco. Então, para acalmar os ânimos, a norma traz uma diretriz super libertadora. Não há nenhuma exigência legal de uma categoria profissional exclusiva para isso. A responsabilidade é da própria empresa, que deve designar um responsável ou uma equipe multiprofissional com conhecimento técnico adequado à complexidade dos riscos. Ou seja, a empresa tem autonomia total para escolher, contanto que garanta a competência técnica para levar o processo a sério. Mudando o foco para a seção 4, modelos de trabalho e terceiros. Vamos entender o escopo e as fronteiras de tudo isso. A gente precisa adaptar tudo o que conversamos até aqui para o cenário moderno, certo? O mercado de trabalho está fragmentado e o local de trabalho definitivamente não é mais só aquele prédio comercial com catraca na porta. E aí vem a dúvida: será que a exigência da lei para na porta do escritório físico? Precisamos avaliar os riscos psicossociais para quem está no home office, modelos híbridos ou até para os terceirizados? E a resposta oficial, sem meias palavras, é um grande sim. As condições de teletrabalho e os modelos híbridos devem ser avaliados rigorosamente. O desafio da vez é adotar estratégias de avaliação que conversem com essa realidade, seja por meio de entrevistas virtuais, autoavaliações estruturadas, enfim. O simples fato de o trabalhador estar sentado na sala de casa não isenta a organização de gerenciar como o trabalho afeta a saúde psicossocial dele. E falando em terceiros, o documento oficial dá um exemplo excelente voltado para a construção civil. Uma empresa contratada que segue a NR18 é obrigada a fornecer o seu próprio inventário de riscos para a contratante principal da obra, incluindo os fatores psicossociais das suas atividades específicas. Depois, essas informações precisam ser integradas ao PGR geral do canteiro de obras. É uma cadeia de responsabilidade que está totalmente interligada, sem pontas soltas. E para fechar a parte técnica, seção 5, o papel da fiscalização. Como as auditorias vão funcionar na prática? Chegamos no momento de desmistificar aquele que costuma ser o maior medo de muita gente: a visita do auditor governamental. Será que, a partir de 2026, a fiscalização vai exigir o preenchimento de alguma metodologia única ou de um checklist oficial secreto do governo que ninguém conhece e aplicar multas baseadas nisso? Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o próprio documento diz que não cabe ao auditor fiscal impor qualquer ferramenta ou metodologia específica. A auditoria não vai entrar na empresa caçando um formulário mágico assinado. O foco deles será avaliar a coerência técnica de todo o processo. Eles querem ver se o método que a organização escolheu faz sentido para aquele ambiente específico e, principalmente, se houve a participação real dos trabalhadores na hora de identificar esses perigos. Uma revelação bem surpreendente do documento é que colocar lá no inventário que existem 0 riscos psicossociais não é considerado de cara uma infração. Mas calma lá, tem um grande porém. Isso só vai ser aceito se a organização conseguir provar, com dados e evidências técnicas bem documentadas, que fez uma avaliação super aprofundada e realmente chegou à conclusão de que não há fatores de risco ali. Então, não dá para simplesmente escrever 0 risco só para fugir do trabalho, certo? A justificativa técnica é a alma do negócio. Dando uma olhada no nosso cronograma, fica clara a urgência do assunto. O novo texto entra em vigor no dia 26 de maio de 2026. A partir daí, há um período de 90 dias com aquele critério da dupla visita, que é uma fase mais educativa, onde a inspeção do trabalho orienta sobre as novas exigências. Mas, passando essa carência de 90 dias, a falta de conformidade vai sim gerar as penalidades administrativas de praxe. Ou seja, a hora de planejar e adaptar os processos é exatamente agora. Para encerrar nossa análise explicativa de hoje, deixamos uma provocação. Essa atualização da NR1 é muito maior do que só mais um obstáculo burocrático no meio do caminho. O verdadeiro desafio não é saber preencher os papéis certos, mas sim a organização está realmente preparada para integrar a voz e a participação das equipes no gerenciamento da saúde do ambiente de trabalho? Se olharmos bem, é uma oportunidade incrível para construir locais muito mais seguros e engajadores, focando na vida real e não só no papel. Esperamos que essa explicação tenha clareado as diretrizes oficiais para o GRO e a EAEP rumo a 2026. Um grande abraço e até a próxima.